A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas, Gálatas capítulo 2. Estamos numa jornada nessa carta, uma carta muito rica, que forma a formação da igreja. A igreja evangélica, gentílica, se forma na Judéia e sai dos muros de Jerusalém, para chegar até os gentios. Gálatas 2, nós vamos ler do Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10, do 1 ao 10, vamos fazer uma leitura alternada. Eu gostaria de ler os ímpares e que a igreja lesse os pares, e o foco é no verso 3 e 4, nessa noite. Gálatas capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Eu gostaria de ler os ímpares e, amada igreja, os pares. A palavra de Deus nos diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Verso 7, diz assim: pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o Evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi para confiado o evangelho da circuncisão. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Amém, meus amados? Vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, e te pedimos, ó Deus, nesse momento, iluminação, para compreendermos, ó Deus, a tua palavra, que é revelada e inspirada. Mas nós precisamos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender mais e mais a tua palavra. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Meus amados, essa carta, só para lembrar, tá? Essa carta é a carta magna da liberdade cristã. E quando nós falamos de liberdade cristã, não é licença para vivermos na libertinagem, ou vivermos de todo jeito, não. Tá? Essa carta mostra que somos livres em Cristo. E o que é que isso significa? Que Cristo é suficiente para as nossas vidas. O que nós precisamos é de Cristo. Nós não precisamos de nenhum novo elemento para a salvação. Por isso essa é a carta contra justamente o apóstolo Paulo escreve justamente para combater a religiosidade, tá? E para dizer justamente isso, que nós não precisamos incluir nada para a salvação, nós precisamos de Cristo, que nós já fomos libertos de todos os rudimentos da lei. Então nós precisamos de Cristo, porque desde aquela época, o que era que eles estavam dizendo? Isso é o que norteia essa carta, que além de nós sermos salvos, nós precisamos de quê? Ser circuncidados, ou então obedecer à dieta
a religiosa dos judeus, não coma aquilo, não coma isso. E isso tudo é o quê? Isso tudo é legalismo. Quando a gente inclui alguma coisa na salvação, nós estamos sendo legalista, porque o que nós precisamos é de Cristo. Então essa é uma defesa enfática da liberdade cristã, para dizer, os crentes precisam de quê? De Cristo. Não precisam de novos elementos, não. Tem igrejas que dizem que nós precisamos do sábado para ser salvo. A Bíblia não diz isso. Diz que o sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Então, essa é a carta da liberdade cristã. E essa liberdade é inegociável. Nós não podemos negociar a nossa liberdade. A gente percebe que havia o quê? Falsos irmãos incluídos na igreja, falsos irmãos. E eles queriam justamente o quê? Mudar o evangelho. Mudar o evangelho. E o evangelho, ele não muda. O mesmo evangelho que Jesus pregou, os apóstolos pregaram, a igreja primitiva pregou, e nós, a igreja atual, contemporânea, continuamos pregando o mesmo evangelho, sem incluir, sem adicionar, sem subtrair nada. O evangelho puro e simples. Porque o crente, ele é muito tendencioso a quê, pastor? A querer novos elementos. Novos elementos. E o culto que agrada a Deus não precisa de novos elementos. Então nós temos um roteiro que Deus deixou desde o Antigo Testamento. E esse roteiro é o quê? Oração, já oramos hoje. Leitura da palavra, já fizemos a leitura da palavra. Louvores, já entoamos os louvores. Recolhimento de dízimos e ofertas, e agora a pregação da palavra. Esse é o evangelho. São esses os elementos que agradam a Deus. A gente não pode incluir o que o mundo está oferecendo, está trazendo para o meio da igreja. Não, isso é legalismo, como algumas igrejas que pregam. É a rosa ungida, a vassoura ungida, a caneta ungida. Tudo isso aí é heresia e práticas que não agradam o Senhor. São regras, são tradições. Deus não quer isso. Deus quer o quê? Corações. É isso que Ele quer. Ele quer as nossas vidas, não a legalidade. Ele quer as nossas vidas, Ele quer os nossos corações. Por isso que desde o Antigo Testamento vai dizer que o que nós temos que circuncidar é o nosso coração. É o coração que tem que estar circuncidado, rasgado na presença de Deus. É isso que Ele quer os nossos corações. Por isso a batalha pela liberdade cristã, para que essa liberdade não se torne religiosidade, para que essa liberdade não se torne algo que não agrade a Deus. E desde os primórdios da igreja, que os apóstolos lutaram contra isso, os pais da igreja lutaram contra isso, Lutero lutou contra isso, contra a igreja romana. Os elementos não podem entrar no culto que agrada a Deus. Novos elementos, o homem no centro, não, o centro é Cristo, o centro é Cristo que é o centro do nosso ser, o centro da igreja. Então não é o homem, não são santos, esses homens foram importantes, mas a igreja atual, ela se torna o quê? Uma igreja idólatra, que idolatra o ser humano. Isso é um perigo para a igreja, meus irmãos, um perigo para a igreja. Então nós temos que cuidar e tratar direitinho sobre essa herança. Paulo estava na sua segunda viagem a Jerusalém. Ele vai dizer isso, segunda visita a Jerusalém, no verso 1 e 2, só para a gente relembrar. Olha o que é que ele diz, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém. Aí ele vai dizer, com Barnabé, levando também Tito. Aí ele vai dizer, fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego aos gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então o apóstolo Paulo, ele foi em Jerusalém em confiança, uma obediência. O próprio Cristo apareceu para ele, disse, desce para Jerusalém e mostra o evangelho que você prega, que é o mesmo evangelho do apóstolo. O apóstolo Paulo era igual aos outros apóstolos, igual a Tiago, Pedro, João.
Então ele tinha essa autoridade, Deus deu essa autoridade a Paulo, e o apóstolo Paulo vai a Jerusalém, porque Cristo manda ele ir para mostrar qual o evangelho que ele pregava. Paulo tinha que ser separado, já tinha passado 14 anos que Paulo pregava aos gentios, ele tinha tido uma experiência com Cristo na estrada de Damasco, onde aquele homem que era um fariseu, perseguidor da igreja, teve uma grande experiência com Cristo ali e foi convertido ao evangelho. E o que era que estava acontecendo? Essas igrejas que estavam sendo abertas, havia judaizantes que diziam que tinham sido convertidos e iam justamente querer atrapalhar o evangelho, para dizer que precisava o quê? Ser circuncidado. E a gente vai perceber que essa carta é justamente uma defesa para dizer que nós não precisamos nada disso. Então o apóstolo Paulo, ele nunca se submeteu ao que o mundo estava dizendo para ele, não, ele sempre seguiu o que Cristo disse, a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi separado para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Nós. Esse evangelho começou lá na Ásia Menor, em Antioquia, as 3 cidades, até desbravar, chegar na Europa, Itália, e descer, depois para os Estados Unidos, e chegar até as Américas aqui. Então o apóstolo Paulo foi designado como pregador dos gentios, para que esse evangelho chegasse em todas as nações, a grande comissão sendo completamente aqui estabelecida, e as barreiras avançando, Paulo quebrando barreiras, para que esse evangelho chegasse aqui. Por isso que isso é o papel da igreja. A igreja aqui, nós temos o nosso campo de batalha aqui, mas o nome igreja já diz, para fora. Nós temos que sair, anunciar, pregar, para que mais pessoas se juntem a essa igreja, ao corpo de Cristo, para que mais e mais pessoas sejam salvas. Por isso que é a carta da liberdade. E a gente vai perceber aqui que Paulo, ele leva Tito com ele. Isso é muito importante a gente entender isso. Olha o que ele diz no verso 3, que é o foco de hoje, 3 e 4. Ele vai dizer assim, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então Tito era um grego. E o que é que eles queriam? Eles queriam circuncidar Tito. Quando ele chega em Jerusalém, Tito tem que ser circuncidado. E Paulo não obedece o que esses homens queriam. Tito representa aqui os milhares e milhares de cristãos que foram alcançados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Somos nós. Tito representa nós, os gentios, para dizer assim, não, Tito foi alcançado pela graça mediante a fé. Por isso que Paulo, ele escolhe Tito aqui estrategicamente. Ele não levou Tito por acaso, não foi casual, não. Era uma estratégia teológica de Paulo. Ele leva Tito justamente de propósito. Por quê? A gente tem que entender que Jesus disse que o Espírito Santo, ele sopra para onde quer. Então, o Espírito Santo veio para alcançar quem? Gregos e judeus, judeus e gentios. O Espírito Santo, ele sopra, ele veio para todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus. Não é para uma castra ali, não, mas é para aqueles que um dia confiaram no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tito era a prova que o Evangelho ia chegar a todas as nações, incluindo os gentios, incluindo os gregos daquela época. A presença de Tito era um argumento teológico, para dizer assim, Tito foi alcançado por Cristo. Tito teve uma experiência com Cristo. Então, isso aqui era estrategicamente. Tito estava comigo, é isso que ele diz aqui, Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, então ele era grego, e havia o quê? Uma pressão. Eles queriam o quê? Submeter-se à circuncisão. Eles queriam pegar Tito à força e circuncidar Tito. E Paulo, ele recusa ceder à pressão do mundo. A mesma coisa a igreja. Nós não podemos ceder às pressões que o mundo vão oferecer à igreja. Meus irmãos, os banquetes que vão aparecer para a igreja
nós não podemos ceder, nós temos que continuar firme. Paulo não cedeu, porque o que era que eles queriam dizer? Tito só vai ser salvo se ele for circuncidado. E quando a gente coloca algum elemento a mais, a gente tira a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é suficiente para nos salvar. Cristo é suficiente para nos sustentar. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de nenhum novo elemento. Nada. O sábado não. Jesus cumpriu, ressuscitou no domingo, vive. É o Senhor do sábado. Não. Nós precisamos de Cristo, somente de Cristo. E eles queriam o quê? Que estava comigo, sendo grego, foi obrigado. Eles queriam obrigar Tito a ser circuncidado, para mostrar que ele era salvo através da circuncisão. Muitas igrejas hoje fazem isso, infelizmente. Alguns irmãos nossos, neopentecostais, eles querem incluir algo a mais do que Cristo, tipo a prosperidade. A prosperidade não salva ninguém. A gente tem que lembrar que o que foi que Satanás ofereceu a Jesus? Todos os reinos da terra, prosperidade. Não é a prosperidade que salva todos os reinos da terra. Então, não é isso que salva, é Cristo. A prosperidade não salva ninguém. Agora, se Deus quiser dar prosperidade, Ele dá muito mais, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Se Ele quiser nos dar, Ele dá. Mas não é isso que salva. Não é isso que salva, nunca foi. Tá? Eles queriam circuncidar Tito, e o apóstolo Paulo resistiu, disse não. Então, vai haver pressão do mundo, meus irmãos. Pressão externas. Tá? Haverá pressões e pressões que podem afetar a nossa fé com essas pressões. Pressões externas ou internas. Várias pressões na vida do crente. Alguns tipos de pressões, eu falei disso um pouco na outra pregação, mas só para relembrar. Tá? Pressões de amigos que não condiz com a mesma fé sua. Tá? Porque eles querem o quê? Que você viva da mesma forma do que eles. Tá? O apóstolo Pedro vai falar disso, para a gente ter cuidado com essas amizades, porque eles querem que nós sejamos iguais a eles. Nós temos que ter cuidado, principalmente os jovens que estão na formação da cabeça. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com o modo deles viver, de agir, de falar, de sentir. Porque o meio que eles vivem não é o mesmo meio de vocês. Então nós temos que fazer o quê? Resistir. Tá? A cultura popular também. É tipo assim, hoje a mídia, a indústria do entretenimento, o que é que eles querem? As redes sociais, eles querem perverter os valores cristãos. Nós temos valores que são sagrados, drogas não, aborto não, nós não nos sujeitamos ao modo deles viver, as nossas crianças nós defendemos. Eles queriam regularizar até a pedofilia. É terrível o modo deles viver, agir, pensar, falar. Nós não nos submetemos. Nós temos que ter muito cuidado também, que haverá o quê? Discriminação, oposição e discriminação. E eu lembrei do que Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos, eles vão nos perseguir, porque Cristo disse que deles é o reino dos céus. Quanto mais eles nos perseguem, mais o céu fica mais perto para nós. É uma garantia que nós temos, meus irmãos. A perseguição virá, desafios, tá? Externos, desafios, muitas pessoas estão passando, está chegando aí o vendaval, crise financeira. É isso, está aparecendo. O país está num caos social, num caos político, num caos econômico. E a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas. Então, problemas financeiros ou problemas emocionais, tá? Nós temos que ter cuidado. Sabe o que é que Jesus também vai dizer? Isso tudo no Sermão da Montanha. Ele vai dizer: está vendo os passarinhos do campo? Eu sustento eles. Não plantam nem colhem, nem juntam em celeiro, mas eu garanto
a vida deles. Então nós temos a garantia desse Pai. Nós temos que ter cuidado com as pressões também que vão aparecer, dos falsos ensinamentos, sabe? Há uma proliferação geral de falsos ensinamentos nas redes sociais aí. Por isso que a gente está o quê? Pregando, voltando às raízes batistas, a doutrina centrada na palavra de Deus, os princípios batistas estabelecidos. Nós temos que ter cuidado. Jesus vai dizer isso também. Ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas que se apresentam diante de vocês. Aí ele vai dizer, eles são como lobos vorazes, eles estão querendo abocanhar vocês. Nós temos que cuidar. Como lidar com essas pressões? Cristo, palavra de Deus, centralidade na palavra de Deus. Não tem como errar. Se a igreja estiver fixada na palavra de Deus, não tem como errar. Oração, palavra, o foco em Deus, o foco na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, meus irmãos. E que Deus possa nos dar discernimento nessa caminhada diante dEle, para que nós possamos identificar quais as influências que nós temos que fugir, entendeu? O que é que nós temos que fazer? Discernimento. Eu acho que é um dom que todo crente tem que orar para ter. Discernimento, para que essas influências negativas não entrem no meio da nossa casa, não entrem no nosso lar, não entrem no meio da nossa família, não entrem, para que nós tenhamos cuidado, discernimento, nós temos que ter discernimento. Nós temos que viver em comunidade também. Comunidade, o lugar do povo de Deus é no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Não podemos fugir da igreja. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de Deus, onde temos comunhão, onde temos orientação, ensino e aprendizado, fortalecimento. É aqui o local é aqui. É aqui. Nas quartas, nas sextas, nos domingos, aqui é a casa do Senhor. É aqui onde nós crescemos espiritualmente. É aqui onde nós nos encorajamos uns aos outros, meus irmãos. Não podemos fugir. Outra coisa importante é o testemunho. Nós temos que continuar testemunhando. Sabe, Jesus deixou uma grande comissão. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós estamos nos confins da terra, mas nós temos que continuar testemunhando. Esse testemunho chegou em Jerusalém, chegou em Samaria e chegou na Judeia. E o papel do cristão é continuar testemunhando. Meus irmãos, testemunhar o quê? O que Cristo fez por nós. A libertação, como nós vivíamos no passado, como nós vivemos hoje no presente, o resgate de onde Ele nos tirou, para onde Ele nos levou, quem nós éramos e quem nós somos hoje, lavados e remidos, transformados, perfeitos não, mas caminhando, caminhando para o alvo, para o prêmio. Nós estamos a caminho da casa do Pai. Então o crente ele tem que ter cuidado também, que ele não pode ceder à tentação. Meus irmãos, uma coisa é ser tentado, a gente tem que lembrar, tentado todo dia, tentado toda hora, agora cair em tentação não. Nós temos que fugir da tentação, porque o preço é alto. Quando nós caímos, o preço é alto, e a responsabilidade de não cair em tentação é minha. E outra coisa que temos que lembrar, Deus não tenta ninguém. Quem tenta? O inimigo. Quem tenta? Nós mesmos, a nossa carne, as nossas paixões. Quem tenta? O mundo. Deus não. Deus protege os seus filhos. Nós estamos debaixo da onipotente mão de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Quando Jesus vai falar de oração, Ele vai dizer, vigiai, aí depois orai, os dois, passarinho, vigiar e orar. Esse é o papel do cristão. E Paulo, ele toma uma decisão, eles queriam o quê? Obrigá-lo, a gente está vendo aqui, obrigar a submeter-se à circuncisão. Paulo não cedeu. A igreja não cede as oferendas que vêm de lá para cá, não. Aqui, o Senhor sobre a vida da igreja é a palavra de Deus.
Nós não cedemos. Nós não vamos nos submeter aos caprichos deles, não vamos. Esta não foi uma decisão casual de Paulo, não, é um posicionamento teológico. Não, eu vou ceder. O que era que eles diziam? A questão não era circuncidar, não, era porque eles diziam assim, ó, ele tem que circuncidar para ser salvo. A questão era essa. Eu vou pedir a Kathleen para colocar bem aqui, Kathleen, bote bem aqui, Atos 15, 1 e 2. Isso aqui é justamente o primeiro concílio que tem da igreja. Olha o que é que ele diz, ó. Alguns indivíduos que foram à Judéia para Antioquia, onde Paulo, depois de Antioquia, ele desce, justamente para a região da Galácia, ó. Ensinavam aos irmãos, olha o cara que eles estavam ensinando, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Então eles pregavam que a circuncisão para a salvação. Era aqui onde Paulo estava, Gálatas, justamente em Antioquia, daqui ele desceu para a região da Galácia, logo em seguida. E qual o ensinamento dos falsos profetas? Só é salvo se for circuncidado. E Paulo o que é que diz? Com Tito ali, Paulo diz, não vamos nos submeter, porque quem salva é Cristo. Teve uma hora que Paulo circuncidou. Então, é isso, nem mesmo Tito, pode voltar, Emanuel, aí colocar no verso 3, ele, nem mesmo Tito que estava comigo. Então, há uma força na negação aqui, no grego. O que Paulo está relatando é justamente isso, ó. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, se eu circuncidar Tito, é como se eu tirasse a suficiência de Cristo para a salvação. Então, eu não vou me submeter ao capricho de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. O significado de submeter-se é literalmente isso. É um verbo de pressão, coesão. Eles queriam coagir Paulo a submeter, ou a justamente uma pressão, uma coerção, submeter Tito à circuncisão. Mas o que é que Paulo faz? Resiste. E a igreja, nós somos uma igreja que hoje também resistimos. Ao que, pastor? As novidades teológicas que está aparecendo aí fora. Várias novidades para tirar a igreja, para desequilibrar a igreja, emocionalismo, muita coisa que entra dentro da igreja querendo emocionar. Quando eu trabalho com emoção, eu foco no homem. É um movimento que nós chamamos de um movimento antropológico, voltado para o homem, voltado para o eu, e isso não funciona. A passiva teológica aqui, de Paulo, aqui nesse texto, aqui é justamente essa. É tipo assim o que Paulo está dizendo, ó. Paulo não se submeteu, porque Deus sustentou Paulo para que ele não caísse em tentação, mas que ele pudesse ficar firme. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, ele agia de modo muito interessante. Eu quero mostrar uma coisa a vocês, que eu falei um pouco na outra pregação também. O apóstolo Paulo circuncidou Timóteo. Por quê? Timóteo era grego e judeu. Então, ele circuncidou Timóteo justamente para abrir espaço, mas com Tito era diferente. Ele não circuncidou Timóteo para salvar Timóteo, não. Porque Timóteo tinha a tradição judaica, mas ele circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito, porque Tito era só grego. E aqui eles diziam completamente diferente, ó, temos que circuncidar para ser salvo. Porque o apóstolo Paulo, eu quero trazer mesmo um texto agora para mostrar que Paulo vai dizer que não importa a circuncisão, a incircuncisão. O que importa é obedecer a Cristo. Vou colocar bem aqui, coloca bem aqui, Emanuel. 1 Coríntios 7, 18 e 19. 1 Coríntios 7, 18 e 19. O que o apóstolo vai dizer? Ó, que a circuncisão ou a incircuncisão não é nada. O judeu ou gentil. O que vale é obedecer a Deus. Olha o que ele diz. Ó. Foi alguém chamado estando circunciso? É uma pergunta. Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Verso 19. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada.
mas o que é que vale? Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. O que vale é fazer a vontade de Deus. É isso que vale. Não se for circuncidado, grego, ou gentil ou judeu. Não vale nada. Nada. Isso aí o apóstolo Paulo vai falar novamente, que essa questão dessa incircuncisão é uma falsa justiça, ou incircuncisão. Emanuel, coloca bem aqui Filipenses 3, 2 e 3, só para a gente ver alguns textos, que não vale nada, o que vale é circuncidar o coração. A gente vai ver isso aí. Olha o que ele diz. Filipenses 3, 2 e 3. Ele diz assim, ó: cuidado com os cães, isso os falsos profetas, tá? Cuidado com os maus obreiros, falsos profetas. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele sabia, Paulo, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, a igreja, que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne em nós mesmos. É isso, a circuncisão não vale nada. E que texto é esse? Porque nós é quem somos a circuncisão. O nosso coração foi circuncidado por Cristo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos em nós mesmos, na nossa carne, nas nossas paixões, nas nossas inclinações. Então nós, como cristãos, devemos resistir a qualquer tentativa de adicionar qualquer obra humana na salvação, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos a circuncisão verdadeira é a do coração, aquela que muda, que transforma, que restaura. Nós temos que resistir, vai ter muita coisa aí para frente, está começando agora a chegar novidades. Resistir às práticas, a rituais que estão aparecendo aí. Tem muitos que não estão resistindo, estão caindo na tentação da aparência, do legalismo. O apóstolo Paulo resistiu, a igreja também tem que resistir. A igreja tem que resistir. Nós não podemos voltar, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, aos velhos rudimentos. É como se nós estivéssemos livres hoje, meus irmãos, e literalmente, trazendo uma metáfora aqui, querer voltar para a prisão. Libertos hoje, salvos pela graça mediante a fé, e querer voltar para a prisão dos rudimentos, para a masmorra do sofrimento. A lei, ela traz cargas que nós não podemos carregar. A lei é boa, santa e perfeita, mas o perfeito tinha que cumprir completamente ela, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A liberdade cristã, ela é ameaçada, segundo ponto, isso é muito interessante, pelos falsos irmãos. Então, naquela época tinha, hoje também a igreja não está distante disso. Olha o que é que diz no verso 4, coloca o verso 4 bem aqui, por favor. Verso 4, olha o que é que ele diz aqui, gente. 2,4, diz assim, 2,4, Gálatas 2,4. Gálatas 2,4, diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham, o que é que ele diz? Diz assim, e isto surgiu por causa dos falsos irmãos. Então tinha os infiltrados dentro da igreja, e ele vai dizer aqui, que haviam se filtrado para espreitar ou espionar a liberdade nossa. Infiltração, sempre houve os infiltrados dentro da igreja. O método de infiltração, eles se infiltraram, se introduziram, chegaram de mansinho. Os falsos profetas, eles chegam assim, eles chegam secretamente, eles chegam pelas portas laterais, não entram pela porta da frente, através de métodos, trazendo o quê? Métodos enganosos, para que a igreja possa cair em tentação, tirando o foco de Cristo, tirando o foco da cruz, tirando o foco do pecado, da santificação. Tem igrejas que não pregam mais sobre o pecado, infelizmente, igrejas batistas, trazendo coisas que são ocultas, coisas suspeitas, coisas ilícitas, que não está na Bíblia. Por isso que Paulo usa a expressão aqui, infiltrado. São espiões infiltrados secretamente,
falsos mestres. E isso não é novo, a gente vai ver alguns textos. Por quê? Porque eles surgem como falsos irmãos, depois se transformam em falsos profetas. Não é novo, não tem nada novo, não é nenhuma novidade isso aqui. Isso acontecia, desde os tempos eternos. Os falsos apóstolos, os falsos irmãos. Eu vou pedir a Emanuel para colocar aqui Judas 1,4. Judas 1,4. Judas traz uma sentença de condenação para esses falsos apóstolos, falsos irmãos. Olha o que ele diz aqui, Pois certos indivíduos, a mesma coisa, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se filtraram no meio de vocês, os infiltrados, sempre teve. Eita Jesus, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados, eles chegam de mansinho. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então eles chegam de mansinhos, se infiltram no meio da igreja. Por isso que nós temos que cuidar, aqueles que estão chegando, os novos membros. Por isso que o cuidado da igreja, com aqueles que estão chegando, o acompanhamento, o discipulado, nós temos que ter cuidado, o acompanhamento espiritual, trazendo discipulado, trazendo pregação, ensinando a orar, ler a palavra de Deus. Nós temos que ensinar tudo, desde o começo, e dando testemunho de vida. Porque o pastor e os líderes não podem viver uma coisa que eles não são, ser hipócritas, como eram os fariseus. Nós temos que ser exemplos na casa de Deus, para os novos convertidos que estão chegando. O exemplo disso, aquele homem e aquela mulher são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Esse é o testemunho. Eles têm que ver Cristo em nós, para causar diferença. Realmente, aquele homem, aquela mulher, aquele homem, eles são diferentes. Nós temos que trazer eles, envolver eles nas atividades da igreja. Evangelismo nos bairros, subir as serras, envolvimento. Quanto mais envolvido na igreja, mais você vai aprender a ser verdadeiramente um irmão que está ligado a outro irmão, ligado na videira. Nós temos que ter uma comunicação, irmãos, transparente com esses irmãos, mostrando horários de culto, a responsabilidade do cristão, uma vida de santidade que eles têm que ter, a responsabilidade com a igreja, com o corpo de Cristo, tudo isso. Por isso nós temos que ter cuidado, justamente lá no verso 4 de Gálatas 2,4, ele vai dizer isso, falsos irmãos. Então, o cuidado com aqueles que estão chegando. Então, existia infiltrados, a identidade, falsos irmãos, provavelmente os judaizantes, que passavam querendo destruir o evangelho genuíno. Provavelmente o apóstolo Paulo esteja falando deles aqui, tá? Porque eles queriam pregar, a gente leu aqui, lá em Atos 15, que a circuncisão era preciso para a salvação. Paulo resistiu, a igreja tem que resistir. Falsos irmãos, que são o quê? Inimigos primeiro de Deus, depois inimigos da igreja, inimigos do evangelho, inimigos da cruz de Cristo. Não vivem conforme a palavra de Deus. Ao contrário, eles são infiltrados, se infiltram, e o apóstolo Paulo, para espreitar, para espionar, a palavra é essa, espionar a liberdade que nós temos em Cristo. Eles não vieram, não, chegaram abertamente, não, mas se infiltraram. E a gente lembra o que Jesus fala, desses homens que ensinam coisas erradas. Jesus, ele chama e diz que esses homens são salteadores. E os salteadores lá de João 10:10, ele vai dizer que esses homens vieram para roubar, matar e destruir. E é isso que faz mesmo, numa igreja, destrói uma igreja. Porque eles trabalham em se espreitar, em espiar, disfarçados, com motivos ocultos para destruir, para tirar a alegria da igreja, com métodos errados, subversivos, dentro da igreja. E o apóstolo Paulo e alguns outros apóstolos vai mostrar e vai fazer uma comparação entre algumas coisas.
O apóstolo Paulo vai falar que esses homens eles se disfarçam igual a Satanás. É um paralelo que Paulo faz entre esses falsos irmãos que se introduzem dentro da igreja. Vai dizer, eles são filhos de Satanás. São iguais a Satanás, porque Satanás também se disfarçou de anjo de luz. Olha como é o apóstolo Paulo, ele não tira palavras, ele não mede palavras para combater. Eu vou pedir para Emanuel colocar aqui, 2 Coríntios 11, 13, do 13 ao 15, Emanuel. Do 13 ao 15. Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Olha o que ele diz. Preste bem atenção, Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio, olha o que ele diz, ele faz uma comparação com Satanás, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então são homens que se disfarçam e vêm para a igreja justamente para destruir a igreja. Olha o que ele diz aqui. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçam em ministros de justiça. Aí há a sentença aqui, o fim deles será conforme as suas obras. Eles não fazem boas obras. E o apóstolo Pedro vai dizer que esses falsos mestres que se introduzem na igreja, eles estão introduzidos para trazer heresia para a igreja, e é verdade. Essas novas igrejas que surgem aí, seitas. 2 Pedro, Emanuel, 2, do 1 ao 3, olha o que ele diz, gente. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Diz assim, assim surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus. Também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão o que? Heresias destruidoras. É um cuidado que a igreja tem que ter. Destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, não são poucos, seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Cristo, o evangelho que salva, movidos por avareza, eles querem o que? Dinheiro. É só ligar a televisão. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, fantasias, mitos, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, não. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Destruição decretada, condenação decretada, não tarda. E Deus não tem esquecimento, não tem amnésia. Ele diz aqui, não caiu no esquecimento. Deus não tem amnésia. Tem gente que pensa que está demorando, não está. É no tempo de Deus. E sabe o que é que Deus vai dizer? Que o anticristo vai sair dentro da igreja, porque eles se filtram na igreja, e os anticristos estão aí e vão sair de dentro da igreja, da própria igreja. Esses que se introduziram, trazendo fábulas, se introduzem, e é daqui, das igrejas, que vão sair os anticristos, porque eles vão sair com heresias, eles não conseguem se manter na verdade. Coloque bem aqui, 1 João 2, 18 e 19, só para mostrar para vocês o perigo dessas pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus. 1 João 2, 18 e 19, olha o que ele diz aqui, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram, que o anticristo vem também agora, muitos anticristos, tem surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha o que ele vai dizer, João. De onde eles saíram, tá? E eles saíram do nosso meio. Do meio da igreja onde eles vão sair. Do meio da igreja. Eles vão sair do meio da igreja com heresias, porque eles não aguentam a verdade. Mas não eram dos nossos, nunca foram. Estiveram no meio de nós, saíram, são anticristos, contra Cristo. Aí ele vai dizer,
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. No meio da igreja, as pessoas não leem e vão dizer, o anticristo surgiu. Não. Os anticristos já estão aí, pregando o que é falso. Saíram do meio de nós. A boa notícia é, nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Esse é o perigo da falsa doutrina, dos falsos irmãos. Por isso que a gente tem zelo pela palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Araripina, zelo. Zelo. A infiltração, a gente vê que eles foram infiltrados, mestres. O perigo. Vão sair os anticristos de dentro da igreja. E é interessante que esses homens que se infiltraram aqui na igreja de Colossos, nessa região aqui, meus irmãos, eles não negavam Cristo. Entendeu? Eles não negavam Cristo. Mas o que é que eles pregam até hoje? Cristo e mais. Aí onde é que está o perigo? Que não existe Cristo e mais. É Cristo, somente Cristo. Ao contrário, somente Cristo. Somente Cristo nos salva. Adicionando elementos, tirando o poder da graça salvadora de Cristo mediante a fé nele mesmo. O cristão, ele tem que ser um cristão constante, porque senão nós somos levados por outros ventos de doutrina, meus irmãos. Ensinos que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Soam até cristão bonito, é bonito. Sabe? Eles botam as pessoas para chorarem. É bonito, é emocional. Mas isso não vem de Deus, por isso que o culto é racional, é com as nossas vidas. É através da sã doutrina, que tem que ser guardada com zelo nos nossos corações. Por isso nós temos que vigiar. A vigilância é necessária. Por isso que eu falei do discernimento, nós temos que discernir, ter discernimento do que o ensino que liberta, que vem através das Escrituras, ou aquele que escraviza. Falsos irmãos, um perigo da igreja, falam manso, fala bonito, fala até rebuscado, mas não vem de Deus. Os frutos deles não condiz com a vida cristã. Eles querem dominar, eles querem nos emburrecer. São lobos vestidos de pele de cordeiro, meus irmãos. Como espiãos, a palavra vai dizer, para espreitar. Está lá, no versículo 4 de 2 a Gálatas lá, Gálatas 2, 4, lá onde a gente está lendo, para espreitar, espiar, são espiões infiltrados, se fazem de amigos, mas são inimigos, inimigos da graça de Deus, inimigos da liberdade verdadeira, essa liberdade que nos resgatou, que nos transformou, que nos mudou, que nos sustenta até hoje, meus irmãos. Nós não podemos correr o risco de cair, nós temos que ser guardiões da verdade, a verdade que nos libertou dessa palavra de Deus. Como é que nós somos os guardiões, pregando o que é certo, o que é verdadeiro, tá? Por isso que essa liberdade precisa ser defendida com veemência, a defesa do evangelho genuíno. O propósito deles era justamente isso, para espreitar, está aí, ó, infiltrados para espreitar, para espiar a liberdade que nós temos. A palavra espreitar é isso, espiões, estão infiltrados dentro da igreja. A natureza dessa liberdade aqui, ó, está em Cristo. A liberdade que temos é em Cristo. Olha o que é que diz aqui, ó, infiltrados para espreitar. A liberdade que temos em Cristo, a natureza da liberdade, essa liberdade está em Cristo. A liberdade, essa verdade que nos libertou, é isso que ele está dizendo. Esses homens, eles não estavam querendo combater nada dentro da igreja, ao contrário, eles estavam espreitando. Eles não queriam combater o pecado, não queriam, eles queriam que, justamente o contrário, queriam tirar a nossa liberdade, a liberdade aqui, ó, para empreitar a liberdade, espreitar a liberdade. Era isso que eles queriam.
A palavra liberdade, meus amados irmãos, aparece 62 vezes no Novo Testamento. Aqui, nas cartas de Paulo, 7 vezes. E essa palavra mesmo aqui, que está liberdade, livres, não escravos, aparece 10 vezes. Mas a palavra liberdade, com os outros termos gerais, ela aparece 62 vezes na palavra de Deus. Só no Novo Testamento. E há algumas dimensões dessa liberdade cristã. Dessa liberdade, nós temos que lembrar do que nós somos livres. Tá? A justiça de Cristo sobre nós vai nos libertar da condenação da lei. O apóstolo Paulo fala disso. Então a primeira coisa que eu queria falar era sobre essa palavrinha aqui, liberdade. Sabe? Quais as dimensões dessa liberdade? Para que a gente possa entender. O apóstolo Paulo, ele dá uma aula sobre isso. 3 pontos aqui, que ele vai dizer que nós somos livres da condenação da lei. A lei nos condenava. Cristo tinha que vir para cumprir a lei completamente. Coloque bem aqui, Emanuel, Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. Olha o que é essa liberdade nossa, através da justificação em Cristo. O que é que ela nos dá? Ela vai nos livrar justamente. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Aí ele diz aqui no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. É essa liberdade que nós temos hoje, livres do pecado e da morte, através da justiça de Cristo sobre nós. Fomos livres, completamente livres. E livres não só da condenação, mas da maldição. Aí em Gálatas mesmo, Gálatas 3:3, olha o que é que ele diz. Da maldição, era uma maldição que estava sobre nós. E Cristo, através da sua justiça, traz o que? Liberdade. Olha o que é que ele diz. Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Verso Gálatas 3:13, perdão, Manuel, 3:13, olha o que é que ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele nos substituiu, meus irmãos. Nos substitui. É essa liberdade que nós temos agora, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele foi levantado na cruz, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para nos curar. Foi isso que Cristo fez. Nós somos livres agora, primeiro da condenação, depois da maldição. E agora nós somos livres da ira de Deus. As pessoas pensam que Deus é um Deus somente amor, mas Ele é um Deus irado contra o pecado. E nós somos livres agora da ira de Deus. Coloca bem aqui, Emanuel, Romanos 5:9. Então, eu quero falar dessa liberdade para você focar, que nós somos livres, primeiro, da condenação da lei, livres da maldição da lei, e agora livres da ira de Deus. Olha o que ele vai dizer agora. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. A ira que será derramada sobre aqueles que não crê. A ira de Deus. Deus é um Deus irado contra o pecado. Não se apegue que Deus é só amor, que isso é inverdade da Bíblia. Ele é amor, claro que é amor, mas Ele é um Deus irado contra o pecado. E Ele nos livrou da sua ira, através de quê, pastor? Do seu sangue, livres da ira de Deus. Então prestou bem atenção aí, né? A liberdade através da justificação, livres da condenação, livres da maldição e livres da ira de Deus. Louvado seja Deus por isso, meus amados. Louvado seja Deus. Nós temos todas as garantias em Cristo Jesus. Eu continuo daqui, na próxima quarta-feira, tá? A gente vê novamente, lembra essas dimensões da liberdade, lá no verso 4, e eu vou dar uma adiantada, porque tem muita coisa para falar sobre essa liberdade, uma palavrinha que vai dar muito pano para manga, talvez mais outro estudo, porque é muito material que a gente tem, os comentaristas e tudo focado na palavra de Deus. Falta 2 minutos. Se
Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se eu não souber, Giliardo está aí. Responde, em nome de Jesus, Giliardo. Se não tiver, vamos orar e vamos para os nossos lares, em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum complemento? Se não há, vamos orar então. Curvemos nossas cabeças, baixemos nossas frontes. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por essa liberdade que Ele nos deu em Cristo. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, porque nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional, Teu amor de cruz. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por estarmos reunidos em Teu nome, ó Deus, com um só propósito, ó Deus, nessa noite, Te adorar, Te bendizer, ó Deus, aprender mais da Tua palavra, que o Senhor continue, ó Deus, nos iluminando, para que nós possamos ter discernimento das coisas espirituais, das coisas do reino, ó Deus, para que nós possamos fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a Tua vontade que vai prevalecer nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se faz presente aqui, pelos que nos assistem pela internet. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoe, Senhor, aqueles que nos visitam nessa noite, e que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Tua graça é maior. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos levem em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.